Minha proposta é falar com vocês sobre construir relacionamentos fortes. Minha proposta é falar com vocês sobre vencer, já que hoje é um culto da vitória, num dos maiores desafios, que é o desafio da convivência. Ou seja, eu preciso vencer em meus relacionamentos. No domingo eu falei sobre a importância da individualidade. No domingo eu falei sobre nunca negocie sua individualidade. Evite abrir mão de mais de 50% de você. A não ser se você foi envolto em costumes bem tóxicos ao longo da sua história, prejudiciais, que não lhe permitiram crescer, e a pessoa que traz ou que entrou na sua vida, num contexto principalmente matrimonial, trouxe consigo uma parte muito, muito grande e positiva. Isso talvez te dê o direito de abrir mão de uma parte bem maior de você, para que essa pessoa tão bondosa, tão organizada, tome conta ou te influencie em boa parte. Minha proposta foi mostrar que todas as vezes que você se anula demais, você corre o risco de, a longo prazo, viver num ambiente manipulador, viver num ambiente onde as pessoas ignorem a sua existência. Sua opinião não é mais importante. Não interessa onde você quer ir, onde você quer comer. Não interessa se você quer assistir aquele filme, se você quer ir à praia, se você não interessa mais nada, porque você foi tão conivente com esse ambiente que você concedeu àquela outra pessoa um direito praticamente total sobre você. Por isso, pessoas que permitem-se a esse tipo de ambiente, é só uma questão de tempo até ela falar em divórcio e dizer: eu não aguento mais. Por quê? Porque eu nunca escolhi a cor da minha casa, eu nunca escolhi os móveis, eu nunca escolhi nada, eu não escolho nada. Meu marido me trata como se eu não existisse, minha esposa me trata como se eu não existisse, meus pais me tratam como se eu não existisse. Isso é um problema sério, e sobre isso eu falei no domingo. Hoje eu quero falar com vocês, rapidamente, sobre um processo seletivo. Eu vou me deter praticamente, se Deus assim me permitir, quase todos os cultos do ano que vem, me detendo nessas questões familiares, principalmente de construir relacionamentos fortes. Essa é uma área cuja qual Deus me deu autoridade. Deus me deu relacionamentos para trazer outras pessoas aqui, e outras pessoas poderão reger um culto, no ambiente cujo qual o Espírito Santo lhes direcionar, de cura, de transformação, de conversão, de ensino. Mas a minha proposta vai se focar em construção de relacionamentos, em estabelecer relacionamentos fortes. Criar um ambiente seletivo nunca foi muito agradável para o cristão. O cristão foi muito impregnado com a informação de que todas as pessoas são iguais, de que todos deveriam ter livre acesso à sua vida, à sua história, e de que todos que chegam até você devem ser recebidos com um bem-vindo. A Bíblia é bem clara ao dizer que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Se alguém não viesse para a sua vida endereçado por outra pessoa, esse texto não havia necessidade de ser escrito. Por quê? Porque se Deus enviasse todas as pessoas, para que dizer que aqueles que vêm em nome do Senhor são benditos? Quando Josué recebe a visita dos gibeonitas, eles trazem consigo uma roupa que os expõe a uma viagem muito longa, um alimento que ele acabou meio apodrecido, embolorado ao longo de uma caminhada. A aparência dos gibeonitas era a aparência de alguém que vinha distante.
eles buscam em Josué a paz. Josué faz uma aliança com eles. O que ele não sabe é que aqueles homens não vinham de uma jornada tão longa. Eles eram vizinhos bem mais próximos do que ele podia imaginar, mas eles tinham medo do povo de Deus. E por ter medo do povo de Deus, eles se disfarçaram e foram recebidos como alguém que deveria ser acolhido pelo povo de Deus, quando na verdade deveriam ser expelidos. Josué, não sabendo identificar isso, acabou recebendo como bem-vindo aquele que não deveria ser. O que Josué fez? Errou no processo de seleção. E quando ele erra no processo de seleção, ele tem sérios problemas mais à frente. A religiosidade que impregnou a mente dos cristãos, em sua maioria, fez com que cristãos tivessem medo, desconforto de estabelecer um ambiente seletivo. Então todo mundo é bom, todo mundo é bem-vindo, todo mundo deve ser bem recebido. Como modelo de entrada, está muito legal. Até que se prove o contrário, todos são inocentes, todos são bons. Mas a minha pergunta é, e depois que a pessoa entra, qual o seu critério? Para onde você pretende levá-las? Não existe pessoas erradas, todas as pessoas são certas. Elas apenas estão em lugares errados. Tem gente que é certinho para estar no consultório de um psiquiatra, de um psicanalista. E onde essa pessoa está? Na sua certidão de casamento. Ela é a pessoa certa, porém ela está no lugar errado. Mas até hoje, muitos cristãos, principalmente os mais focados em ambientes pentecostais, eles têm muita dificuldade de ouvir que alguém pode ser mau. Então recebe todas as pessoas com o mesmo nível. E aí começa a lidar com invejosos. Aí começam a lidar com pessoas falsas. Aí começam a lidar com pessoas tóxicas. E aí já o que ela quer é não estar mais em grupo. Acaba as reuniões, eu vou embora, eu não quero amigo, eu não frequento a casa de ninguém. Ninguém frequenta a minha casa. Não quero mais saber de homem, não quero mais relacionamento sério, não quero mais nada. Vou comprar um bicho, boto o nome de gente no bicho e vivo como bicho. Pare e pense, o que é isso? Pessoas fracassadas em seus relacionamentos. Às vezes você não precisa mudar de relacionamento, você precisa mudar de postura. A verdade é essa, às vezes uma mudança de postura torna você mais assertivo. Mas pastor, a Bíblia faz isso? Vou te mostrar a Bíblia falando o tempo inteiro de processo seletivo. Ela apenas usa um processo para cada situação. Eu acho isso perfeitamente, fácil de entender. Então coloca para mim primeiro o texto. Esté capítulo 2, verso 2. Esté, já tenho aí, ó. Imediatamente. Isso, já leva a cera. Ou a bomba. Para encher o pneu. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Preste atenção, nós temos aqui um ambiente seletivo. Existiam muitas mulheres no tempo de Assuero, mas Assuero vai estabelecer um concurso de beleza. O que ele quer? Alguém que seja bela, bonita. Mais o quê? Mais nada. Só isso basta. Tinha que ser bonitona e pronto. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o critério de seleção deve ser estabelecido, primeiro, pelo cargo que a pessoa vai ocupar na sua vida, pelo nível de importância que essa pessoa vai estabelecer em você.
ou com você, ou nos seus negócios, ou no seu ministério, ou na sua família. Quanto mais cedo você aprender a fazer isso, menos doloroso é. Porque quanto mais tempo você demorar, a idade te torna mais seletivo, obrigatoriamente. Você tem que começar com um processo de seleção desde cedo, mesmo que você não acerte todas. Por que é que tem gente que chega com 50 anos e só tem um amigo, 2 amigos? Não tem cabimento alguém viver nessa terra. Passar por centenas e milhares de pessoas ao longo de 50, 5, 6, 10 empresas, 5, 6, 10 colégios, 2, 3 igrejas, 4, 5, 6 residências, estados, bairros diferentes. Pessoas encontram o tempo inteiro e lidam com gente ao longo de 30, 40 anos e me dizem: pastor, eu não tenho um amigo. Pelo amor de Deus, você errou no processo de seleção. Não é possível que ao longo de 50 anos só tenha ido para a sua vida gente que o Satanás mandou. O texto bendito é aquele que vem em nome do Senhor, não se cumpre na sua vida, só vê gente ruim. Aliás, o que me parece, numa observação mais próxima, é que o ruim são as pessoas que vieram, e não você, né? Para te dar uma ajuda, a você fazer uma autoavaliação. Não é possível que ninguém preste. Talvez o que não presta ou é você, ou é o seu sistema de seleção. Por quê? Porque pessoas que começam achando que todo mundo é bom, terminam achando que todo mundo é mau. Preste atenção, existe um processo seletivo aqui. E o que é? É para o cara arrumar uma esposa. Pastor, mas o processo para arrumar uma esposa não era um processo muito mais minucioso? Não, aqui. Não. A mulher era praticamente uma posse, um objeto, não podia quase nada, a não ser se fosse poderosíssima e sábia, como foi Esther, que manobrou seu homem. Ok? Aliás, essa é uma informação para a senhora. A senhora pode fazer do seu marido gato, sapato, rato, queijo, o que a senhora quiser. Pastor, o senhor não conhece meu marido, eu conheço o seu Deus. E Deus deu uma autoridade para a mulher que eu nunca vi. Até para reclamar da minha mulher, eu tenho dificuldade quando eu vou falar com Deus. Eu não sei se ela é meu sogro ou meu pai. Quando eu vou falar com Deus mal dela, eu já penso logo: mãe, você é pai dela. Acabei casando com a minha irmã. Escute só, é muito confuso para mim. Mas o que eu quero que você entenda é que aqui há um processo de seleção e ele é rigorosíssimo, sim ou não? Sim ou não? Isso, só que ele é focado na beleza, porque o que os caras querem, certo? O que o rei está querendo é alguém belo. Então o que está em jogo aqui é beleza. Por quê? Porque o propósito precisa ser cumprido, mas é um processo de seleção que precisa ser observado, e ele foi bem feito, é verdade, ele teve êxito, mas ele aconteceu. Às vezes, por exemplo, você trabalha com moda, uma das coisas que você trabalha com moda, se você estabelecesse um processo seletivo, ele seria qual? Beleza, não tem problema. Mas pastor, só bonito? É porque você estaria selecionando alguém para vestir o seu produto, para representar o seu produto, ok? E apenas isso é um contrato temporário, depois essa pessoa vai embora. Até porque você precisa de outras pessoas que te representem ao longo da sua história. Tá bom, mas é um processo de seleção. E se ele for bem feito, está aqui. Ele teve êxito. Então para que eu quero essa pessoa? Onde é que ela vai atuar na minha vida? Quanto mais perto ela estiver de mim,
quanto mais acesso ela tiver à minha história, não ao meu momento. Pessoas que visitam o seu momento, é lógico que você precisa ter bons critérios, porque um momento pode estragar toda a história. O cuidado você sempre vai ter. Mas é importante que você entenda que quanto mais proximidade, mais profundidade essa pessoa tiver da sua vida, inevitavelmente ela vai exercer sobre você algum nível de influência. Vamos pegar aqui, preste atenção. Daniel capítulo 1, verso 3 e 4. Outro processo seletivo. Preste atenção. Daniel capítulo 1, verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos. O que ele disse? Eu quero que você me traga alguns filhos de Israel. Preste atenção, filhos de Israel. Tá bom, invadir Israel é o que está pedindo Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o que eu quero? Eu quero trazer de Israel jovens. Por quê? Porque Israel tem fama de jovens com muito potencial. Israel tem fama de jovens como Davi, como o próprio Saul, que era jovem, e tantos outros como José. Eu poderia citar uma lista para você. Nabucodonosor não é à toa que foi dono do maior império que já pisou nessa terra, só perde para Jesus Cristo. O maior império, a cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor, representa a força. Construtor, em homenagem à sua esposa, de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. Se tem uma coisa que esse cara não é bobo. Se tem uma coisa que ele não é alguém que faz as coisas ao léu, ao acaso. O que ele quer? Ele quer fortalecer seu reino. E o que ele quer fortalecer no seu reino? Destruir o outro reino. Mas se ele quer destruir, não é melhor matar? Não para Nabucodonosor. Para Nabucodonosor, ele entende que para eu matar uma nação, eu não preciso tirar na vida das pessoas. Eu preciso apenas tirar a possibilidade dessas pessoas de exercer raciocínio, de pensar. O que eu preciso é tirar das pessoas o desejo de querer alguma coisa. O que eu preciso é que as pessoas se entendam que é muito mais confortável viver com R$500 por mês sem precisar trabalhar. Porque você não precisa de nada. Isso é destruir uma geração. Isso é destruir uma nação. Para que você vai trabalhar, cara? Se eu te dou R$500 para você ficar em casa, para que você quer ir para a escola estudar, camarada? O conteúdo que eu vou botar lá é para você não aprender nada. Qual é a proposta? É destruir. Sempre foi destruir. Você está entendendo? Sempre foi. A proposta do mal sempre foi essa. Olha o que esse cara faz. Eu vou destruir Israel. Então como é que eu destruo? Eu faço um processo de seleção, onde eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou tirar de Israel as cabeças pensantes, filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Eu não quero qualquer um. Preste atenção. Jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência. Opa, a mesma coisa, não quero gente feio. Seleção. Eu quero uma turma de boa aparência, mas é para o concurso de beleza? Sim ou não? Então tem que ter mais do que beleza. Instruídos em toda a sabedoria, sábio em ciência, entendido no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado na letra e na língua dos caldeus. Processo de seleção. 3 anos depois, uma prova oral é feita pelo próprio Nabucodonosor, o Enem da Babilônia. Primeiro lugar passa Daniel. Segundo, terceiro e quarto lugar, seus 3 amigos. Um processo de seleção foi estabelecido. Para quê? Para que homens resolvessem problemas. Onde esse processo
estoura com sucesso? Quando Nabucodonosor tem um sonho. Ninguém da Babilônia consegue interpretar. E por que o desfecho é resolvido? Porque ele fez um processo de seleção correto. Ele morreu, seu filho ficou, uma escrita está na parede. Porque preste atenção, ele acertou no processo, o filho dele está colhendo o benefício daquilo que ele fez. É assim que funciona. A vida não começou em você, querido, e ela não para em você. Quem trouxe você a esse mundo pode ter estragado, mas se você consertar, você pode consertar a nova geração. Pare e pense nisso. Está aí um processo seletivo, muito bem feito, por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Onde está escrito isso? Na Bíblia. Por quê? Porque se é para ocupar um cargo, para resolver problema na minha vida, no meu ministério, nos meus negócios, não basta ter beleza. Se tiver beleza, bem. Mas se não tiver, pelo menos que seja sábio, entendido, apto para lidar em determinados ambientes, para servir o rei. Tivessem habilidade para viver no palácio do rei, postura, posicionamento, mais ouvido do que língua. Isso é a Bíblia falando de processo seletivo. Quer mais? Eu tenho bastante, dá para falar até amanhã. Salmo 1, já começa, não é à toa. Salmo, olha o salmista falando aí, só o verso 1, para ser rápido. Bem-aventurado o varão. Um dia eu vou trocar essa palavra varão, porque os irmãos que vêm na igreja, às vezes não conhecem esse dialeto do nosso gueto. Fala varão, varoa, fogo puro. A irmã, manda logo um glória. Esse é um dialeto nosso, que tem uns irmãos que... Ana, cai fogo do céu, sangue de Jesus tem poder. Olha para onde é a saída de emergência. Bem-aventurada é a pessoa. Deixa eu traduzir aqui de uma forma, Cláudio Duarte. Bem-aventurada é a pessoa que... Não, vamos ler direitinho. Bem-aventurada a pessoa que escolhe seus conselhos, que escolhe seu caminho, que escolhe suas companhias. Pessoas terão sucesso quando forem capazes de escolher suas companhias. Eu não sei se você já entrou numa furada por estar com uma pessoa que não deveria estar. Tem gente que vai preso por causa disso. Uma vez um camarada me chamou para ir buscar uma moto. Eu fui. Não vou falar o nome, não. Era amigo nossozinho. E vinha eu e ele de moto. Eu nunca andei muito bem de moto, mas era só para transportar. Falei, vamos embora. No pedágio antigo me pararam. Ele parou também. Parou. Nós dois. Eu vinha na moto dele e ele em outra moto. Quando pegou a moto, que ele vinha, a moto era amarela, mas no documento estava branca. Menino, eu não tinha nada a ver. Eu estou falando sério, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu me lasquei. Pensa num problema que deu por causa daquele é que é infeliz. Já morreu, que Deus o tenha. Lembrou, né, Zia? Certo? Que Deus o tenha mesmo. Foi para o céu, mas não estava ruim de viver na terra. Certo? Então escute só o processo de seleção. Está aí. Está aí, ó. Eu gosto de ler esse texto. Minha versão completa pode ser minha tradução? Se lasca quem não seleciona
companhia, não seleciona caminho, não seleciona conselho, se lasca, pode, né? Você precisa aprender a selecionar pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Quando eu era garoto, dizia assim: diga com quem andas, e eu lhe direi quem és. Não precisa abrir agora não, porque outro processo seletivo que eu amo, Gideão. Pastor, está onde? Está lá em Juízes, depois você vai ver que eu não vou ler, para provocar em você uma leitura, e porque a voz está indo embora. Certo? Juízes 7, está lá o Gideão. Gideão vai libertar o povo de Deus dos midianitas. Ele faz uma convocação, você sabe quantos soldados apareceram? 32 mil. Quantos? Quantos? 32 mil. Aquele montão de homens, o Gideão falou: ei, maluco, agora eu vou arrebentar. 32 homens é muito homem para morrer na minha frente até chegar eu. Deus falou: Gideão, vamos fazer um processo seletivo? Ele falou: como é que é? Pergunta quem está com medo. Gideão deve ter pensado: além de mim? Ele falou: tem medo, rapaz, aqui tem medo não, rapaz, aqui só tem valente. Medo. Ô, gente, quem está com medo pode ir embora. Foram 22 mil. Pensa você numa guerra vendo 22 mil ir embora com medo. E você também com medo, só não pode ir. Mas ele pensou, pelo menos ficou 10, né? Poxa, 10 mil dá, né? 32 era melhor. Mas não rolou. Também não quero nada com quem tem medo, não. Deus olhou e falou assim: Gideão, tem gente demais aí, filho. Gideão falou: tinha gente demais, é o que foi. Eu acho que isso que o senhor não viu. Ele falou: manda o pessoal beber água e vão fazer outro processo seletivo. Quem pegar a água e trazer aqui, você separa para lá. Quem baixar e beber com ali a boca lá, você separa e vem para cá. Gideão botou, baixou a boca para beber 9.700. Pegou a água e trouxe na boca 300. Gideão pensou: agora eu arrebentei. No primeiro foi 22 mil, mas agora só sai 300. Deus falou: Gideão, fala que esse pessoal que baixou aí, para tudo ir embora. Qual? Os que... Não. Os que baixou, não. Os que trouxe. Não, os que baixou. Manda todo mundo embora, que você vai enfrentar essa batalha com 300. Preste atenção nisso. É Deus fazendo um processo seletivo. Duas coisas nós vemos aqui. Primeiro, quem vai andar com Deus confia no braço dele e não dos homens. Se você quer andar com Deus e quer confiar no braço, aí, meu irmão, não vou falar números para você. Eu não vou falar. Falei com o Zia aqui, não vou dar essa. Mas hoje, ontem, se cumpriu a nossa história, a história do projeto Recomeçar. Certo? A maior oferta, nós começamos esse mês, em nome de Jesus, a construção. Glória a Deus! Mas, independente dessa oferta, escute o que eu vou falar. Nós recebemos uma oferta extraordinária. Você sabe por quê? Porque nós acreditamos que quem está à frente de tudo isso é Deus. É Ele que faz. Quando tinha 32 mil homens, Deus disse: eu não preciso disso. Gideão precisa, eu não. Pode ir embora os medrosos, 22 mil. Tem 10 mil, eu não preciso de 10 mil. Eu preciso de um grupo pequeno. Primeiro, que não tenha medo, porque medo eles não tinham, senão tinham ido embora com os 22 mil. Segundo, são vigilantes, são homens espertos. E terceiro, se não tinha medo quando tinha 22 mil, era para estar com muito medo quando só tem 300.
se com 300 homens, depois de ver 31.700 homens irem embora, e os 300 homens diz: nós vamos. Meu irmão, a seleção foi bem feita. Eu tenho aprendido uma coisa, já velho, mas pelo menos é bom a gente aprender a selecionar quem está com a gente, ou quem só está no grupo, quem faz parte, ou é só um acessório. O dia que eu partir daqui, pode saber de uma coisa: minha alma vai, minha pulseira não, minha aliança não, porque acessório não entra. É assim que funciona. A história de Gideão nos dá uma lição do que é um processo seletivo bem feito. Eles foram lá com 300 homens e venceram a batalha. Quer o último texto? Para falar de processo de seleção, vamos falar com o poderoso Moisés. O único homem a ver a glória de Deus, ainda que por uma flecha. Olha a história desse cara. Eu preciso governar, eu preciso expandir, eu preciso conquistar a terra prometida. O que eu envio? Pessoas para observar a terra. Que tipo de pessoas? Preste atenção. Moisés recebe uma instrução de Deus. Eles têm que ser príncipes de suas tribos. Eles precisam ter credibilidade, porque quando eles voltarem trazendo a notícia, eles precisam exercer influência. É isso. O que há aqui é um processo de seleção, não vai qualquer um. Não. O que a Bíblia está mostrando o tempo inteiro, meus irmãos, é que quanto mais rápido você selecionar pessoas, entendendo o nível de proximidade, de intimidade que essa pessoa vai exercer sobre você, sobre sua família, sobre seus negócios, pode ter certeza que a sua vida vai ser bem suavizada. Não adianta nada. Você já viu alguém dizer assim: pastor, só arrumo um homem duro. Pastor, só arrumo mulher brava. Pastor, só arrumo mulher que tem filho. Pastor, só arrumo isso, só arrumo aquilo. Você já notou que pessoas têm tendência a repetir comportamento? Se você não mudar a sua postura, pastor, e como é que eu faço isso? Você pode fazer isso de forma espiritual, porque Deus pode intervir na sua vida. Você pode fazer isso de forma profissional, recebendo ferramentas. Mas seja de uma forma ou de outra, o primeiro passo é você dizer: eu quero mudar de vida. Eu quero construir relacionamentos fortes. Eu não quero saber quanto tempo você é casado. Isso não significa muita coisa. Mas basta 10, 15 minutos de conversa de gente que é casado há 30 anos e você descobre que não consegue nem entender como é que eles estão juntos. Dorme em quarto separado, não tem nada. Você fala de diálogo, a pessoa diz: a gente conversa muito, eu não quero saber o tanto que você conversa, eu quero saber a pauta da sua conversa. Pare e pense sobre o que vocês conversam. Nós queremos construir relacionamentos sólidos e fortes. Nem sempre eles serão de paz. Não. Muitas vezes eles terão que enfrentar muitos conflitos. E talvez sejam esses conflitos que mostram a força. Por que você precisa de um relacionamento tão forte se você concorda com tudo com sua mulher? Que você concorda com tudo que seu pai faz? Que seu pai é seu herói? É muito legal.
Seu papai, você ser o herói, é o perfeito, beleza. Agora, o dia que ele te decepciona e você achava que ele era tão perfeito, você vai ficar tão ferido que talvez para se curar seja muito difícil. E está assim de gente aqui. Relacionamentos precisam ser difíceis, porque são nas adversidades que se constroem relacionamentos fortes. Sim, Jesus está pregando uma mensagem dura demais, mais. Pedro foi lá e falou: Jesus, não está legal, não está bom, o pessoal está indo embora, eles não estão concordando com aquilo que o Senhor está dizendo. Jesus falou para Pedro: não está afim de ir, não? Vai você também, cara. Pedro falou: para quem iremos nós? Que nós, rapaz, foi você que falou sozinho. Ainda está enfiando os outros discípulos. Para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Jesus falou: esse é irmão desse, Pedro. Fica com essa história de vai morrer comigo, já me nega. Jesus ficou chateadinho com Pedro? Sim ou não? Sim ou não? Pedro ficou chateadinho com Jesus? Não, relacionamento forte. Está lá a mulher do Jó, pensa num casamento forte. Jó perde tudo, fica sem grana. Esse dia uma moça entrou na minha live e me perguntou: casei com um cara que tinha dinheiro, agora ele está duro, o senhor acha que eu tenho que largar ele? Falei: minha filha, é ele que deveria largar você. Você deu um azar desgraçado para ele. Você casou, o cara tinha dinheiro, de repente o cara perde tudo. Você olha a mulher do Jó, está lá, meu irmão. Perdeu o dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Perdeu os filhos, sim ou não? Perdeu a saúde, sim ou não? Perdeu os amigos, sim ou não? Perdeu a mulher? Nada, relacionamento forte. Ela falou para ele: por que você não morre, Jó? Ele falou: o quê, maluca? Ah, rapaz, você está doida. Ela falou: você tem que morrer, rapaz. Olha, você está sofrendo. Por que Deus não leva você? Ele falou: você é doido, essa pedra, essa praga dessa mulher. Pois é, está lá no capítulo 42, o cara enfia 10 filhos na mulher que falou isso dele. Porque não disse que ele trocou de mulher, ele trocou de filho. Fez 10 filhos, pelo amor de Deus, o cara fazia 10 filhos na mulher que mandou ele morrer. E eu gosto dela porque não ficou bagunçada, que ela poderia falar: ah, você me chamou de louca 15 anos atrás, nunca esqueço. Então morre feliz. Não. Estava lá, relacionamento forte. Hoje você não pode falar nada com ninguém que o relacionamento quebra. Nós estamos frágeis demais. Seu funcionário chega tarde, para você chamar ele a atenção, você tem que primeiro pedir desculpa. Vou falar um negócio com você aqui, não queria que você ficasse chateado assim, não. Tá bom? É assim, olha só, era para você ter chegado 8 horas. Você chegou 10. Não sei o que aconteceu, deve ter sido alguma coisa gravíssima assim. Não estou querendo te ofender, não é nada. Meu Deus do céu, fica até sem graça de chamar atenção. Você está rindo, mas está sério. E a tendência, querido, com esse povo frágil demais, você não pode gritar mais com a criança. Você tem que levar o menino no médico. Aí ele vai olhando para o alto assim, ó. Aí um médico fala: o que esse garoto tem? Ela falou: doutor, eu não sei. Só gritei com ele. Ah, você não sabe o que era grito, não. Sabe, não. Uma geração, querido, que não sabe fazer processo de seleção. Você vê os amigos dos nossos filhos. Você vê a companhia. Não estou dizendo de todos, estou englobando todos, não é isso. Mas dá uma olhada. Está difícil, porque pessoas não sabem se relacionar, não sabem estabelecer um relacionamento saudável. É para grana, é um critério. Honestidade,
ou administração, é para botar seu dinheiro, tem que saber com quem se relaciona. É para contar seus segredos, é outro critério. Pode até estar devendo alguma coisa, pode até não administrar bem finanças, mas seu relacionamento com ele não é financeiro. Às vezes é gente boa, às vezes não dá para levar para sua casa, às vezes não dá para dar à pessoa um processo de promoção. Eu acho que vale a pena, porque se você não aprender a se relacionar, o isolamento é a única coisa que te aguarda no seu amanhã. Você não tem. Ou você vai ser alguém que vai viver relacionamentos de dores, sendo ferido. Por quê? Porque sua mãe. Minha mãe me machuca, pastor. Tá bom? E o que é que você faz? Nada, porque ela é sua. E por ser sua mãe, tem direito de te ferir, te humilhar, te rebaixar perante a sua esposa. Tem? Tem? Não. De alguma maneira você precisa colocar sua mãe, seu marido. Você não trabalha, é ele que paga as despesas. É ele o provedor da casa 100%. Beleza? Isso dá o direito a ele de dizer o que você compra, quando compra, como compra, se vai, se não vai. Pode? Não. Ele é o provedor e isso dá a ele todos os direitos? Dá. Porque dá direito à mãe a fazer isso. Se o filho ou a filha dessa mãe não construir relacionamentos fortes. Porque se ele falar asperamente com a mãe, o relacionamento quebra. E ela nem recebe ele mais na casa dele. O que é isso? Isso não é um relacionamento, isso é uma doença. Se tudo não for segundo o padrão A. E o B? O B não existe. O B é uma letrinha figurada. Porque tudo é na casa do A, na hora do A, do jeito do A, tudo. Não é assim. É A falando com B, tem hora que é A, tem hora que é B, tem hora que é os dois, tem hora que não é nenhum, tem dia que o bicho pega, maluco. Entendeu? Esse dia um cara falou para mim, meu casamento não tem problema, meus filhos não tiram nota baixa, minha igreja é a melhor igreja do mundo. Eu falei para ele que hora nós vamos virar amigo, porque eu já estou com inveja da sua vida. É tudo tão perfeito, tão lindo. E ele falou, pastor, estou numa luta tão grande. Eu falei, encosta no córnea que eu encosto no outro. E vão chorar, querido, que nós estamos brigando. E louvado seja Deus. Então aprenda a construir. Você é casado com gente forte, louvado seja Deus. Tá? Aprenda a selecionar gente, senão já. Quanta tá assim de gente, ó, que veio para essa igreja porque não conseguiu se relacionar com gente da outra. Não ri não, que é para não parecer que é tu. Aí chega aqui, você pensa que aqui só tem gente que foi Deus que mandou. Aí já você encontra com os filhos. Como diria Padre Léo, tem algum católico aqui? Levante a mão. Tem não? Só eu. É porque eu levantei a mão, né? Certo? Como diria Padre Léo, um filho encardido. Então, se você não aprender a lidar com gente forte,
ou construir relacionamento forte, você não vai se relacionar com ninguém, ou então só com gente que te manda, ou então você não se relaciona com gente que manda, você não se relaciona com ninguém.